to go live. Olá, boa tarde. Estamos iniciando este ano, é a nossa primeira live. Flávio também já está conosco. Tudo bom, Flávio? Tudo bem. Tivemos um probleminha técnico, mas já conseguimos resolver. Então, queremos primeiro desejar um feliz ano novo, um ano de 2021 melhor do que 2020, que a gente tenha muita energia, muita resistência, muita capacidade de diálogo, que é o que todos nós precisamos e esperamos, né, Flávio? Isso aí, vacina também, né? Vacina. Estamos todos ansiosos pela vacina. A Eliane também está vindo, e hoje nós vamos conversar um pouco para os servidores que estão chegando sobre as janelas de oportunidades no IPAM. Então, estamos hoje com o presidente do IPAM, né, o nosso colega Flávio, o Flávio que foi reconduzido, é assim que a gente diz, Flávio, as funções de presidente do IPAM, agora para este novo mandato. Então, a gente quer desejar um bom trabalho, né? Não conseguimos falar pessoalmente, mas nós já tínhamos encaminhado toda essa discussão e esse debate sobre o IPAM. A Eliane também está aí, então vamos adicionar a Eliane aí. Tudo bom, Eliane? Tudo bem, você? Tudo certo, um feliz ano novo, que a gente tenha muita luz, vacina, né? Que precisa também, e que a gente possa ir acertando as coisas que são importantes para todos nós, né? Então, eu estava dizendo que o que é uma janela de oportunidades, né? Nós estamos num período em que temos uma lei nova, que foi feita no final do ano passado, então, por isso que hoje a gente convidou o Flávio e a Eliane para explicar para a gente o que significa para os servidores, então, essa nova legislação, o que os servidores que não optaram pelo IPAM, que queiram optar, ou os agentes de endemias e os agentes comunitários de saúde, o que eles têm que fazer para aderirem ao IPAM Saúde. Então, quem está nos acompanhando, tem dúvidas, né, assista, pergunte pelo chat, enfim, mande as suas questões que nós vamos tentar tirar essas dúvidas. Então, hoje inicia oficialmente a nossa campanha, né, vamos aderir ao IPAM, o IPAM é nosso. Flávio, o que significa, então, essa reivindicação de anos nossa dos servidores de abrir uma janela de oportunidade? O que isso significa para o IPAM e como é que o servidor pode ter acesso? Já lhe agradecendo por ter aceito o nosso convite. Bom, inicialmente, boa tarde a todos, né? Silvana, Eliane e todos os colegas que estão nos acompanhando. Realmente, Silvana, a janela de oportunidades, ela sabe bem que é fruto de um debate que nós fizemos no Conselho Gestor da Saúde, e era uma reivindicação antiga e que, felizmente, ano passado a gente conseguiu concretizá-la. Então, a janela de oportunidades, como a grande maioria, eu acredito que todos que estejam nos escutando sabem, que o novo servidor, inicialmente, ele tinha um prazo de 60 dias apenas para aderir ao IPAM Saúde. Com a mudança da legislação, uma das coisas, além da janela de oportunidades, a gente alterou esse período de adesão, digamos assim, de 60 para 360 dias. Então, o novo servidor ele vai ter condições de, por intermédio de seus colegas, ou buscando informações aqui no IPAM mesmo, no sindicato, e ouvindo falar, ele vai ter 360 dias de prazo para aderir ao IPAM Saúde. Então, além desses 360 dias, em função do prazo de 60 dias ser muito exíguo, que essa era a demanda então, do Sindicerv, que então fosse aberta uma janela de oportunidades, literalmente. Então, a partir da vigência da lei, todo aquele servidor que, por algum motivo, ou ele perdeu o prazo, ou ele não conhecia o IPAM, ou ele não sabia dos benefícios que o IPAM proporcionava, agora ele vai ter 180 dias
para aderir ao plano de saúde, então. Independentemente da situação, se ele não optou antes, se ele não achava interessante, agora ele vai ter a oportunidade de aderir. Nesses 180 dias também, o servidor que hoje ele contribui por faixa etária, ele também vai ter a possibilidade de optar pela contribuição individual ou pela contribuição familiar. A contribuição individual, obviamente, ele permite que somente o titular seja beneficiário e a familiar permite a inclusão de dependentes. Nesse momento, em função da pandemia, e por ser uma situação nova, nós desenvolvemos, então, algumas ferramentas para que o beneficiário possa fazer essas opções totalmente online, acessando, então, o nosso site. No portal de solicitações, ele vai encontrar ali a possibilidade de adesão, então, para o novo titular. Então, são dois formulários distintos. Um de adesão para o novo titular e um formulário de adesão para os beneficiários, para os dependentes, então, desse novo beneficiário. E a outra, então, terceiro formulário, ele permite a mudança, então, do plano do IPAN Saúde faixa etária para o IPAN Saúde individual ou familiar. Então, está no site ali, são ferramentas novas, elas foram disponibilizadas agora, hoje à tarde, e se eventualmente tiver algum problema, a gente pede que entre em contato com a gente e se tiver alguma sugestão de melhoria, também a gente está aberto para adequar as ferramentas aí para facilitar a vida de todos. A ideia é que seja feito virtualmente, para que não seja necessário o deslocamento do novo titular, dos dependentes até aquele instituto. Os documentos que a gente está solicitando ali são aqueles que a lei exige, que a lei determina que a gente solicite, então eles poderão ser digitalizados ou então até mesmo fotografados com o smartphone e encaminhados ali pelo formulário disponibilizado no nosso site. De uma maneira geral, assim, é mais ou menos isso. A gente já tem algumas perguntas aqui, né? Eu vou responder algumas. Depois a Eliane pode dizer o site, quais os documentos, né, que as pessoas têm que o pessoal está pedindo aqui, qual é o site, que as pessoas acessem o site do IPAN, mas é importante isso, a gente já colocou aí, ipancaxias.com.br, né, que é o site do IPAN. Essa é uma reivindicação tanto da Janela de Oportunidades como a adesão dos agentes de saúde e agentes de endemias de 2018, né, e nós conquistamos na conversa, no debate, no ano passado, né, junto com o Flávio ali, a gente agradece muito essa coisa de permitir o diálogo e o debate e a conversa. Nós não conquistamos tudo o que nós queríamos, mas avançamos em muitas coisas, e isso é uma delas. A Ana disse, entrei em licença e quando voltei, interesse, e quando voltei, tinha que optar por idade. Não é justo. Sim, não é justo, e por isso que tem a janela de oportunidades, Ana. Então, o que você tem que fazer? Acesse o site e você pode fazer a opção pelo IPAN. O que é importante que todo mundo se dê conta? Só tem 180 dias para fazer essa janela de oportunidades. Quem ou foi em licença, voltou e era por faixa etária e achava que era caro, seja qual for a razão, quem é servidor municipal hoje não tem IPAN, para aderir ao IPAN, entra no site, tem 180 dias. Agente de endemias, agente comunitário de saúde, também. Quem está hoje quem já é servidor, tem 180 dias. Os novos é que vão, então, ter um ano, porque era muito exíguo o tempo, muita informação, aí as pessoas não sabiam o que era importante no IPAN, como é que funcionava, e acabavam não aderindo e perdiam o prazo. E aí
né? Ficava difícil. Então, agora as perguntas. Então, a primeira coisa que é importante para quem está acessando agora. Janela de oportunidades é uma janela que se abre por 180 dias para quem já é servidor, para fazer a opção. Perdeu o prazo naquela vez por alguma razão, ou está pagando por faixa etária, entra e vai pagar plano familiar ou individual como todos os outros. E para quem entrar novo, a partir desta lei, então tem 1 ano. Aí o pessoal aqui está perguntando, Eliane, quanto que se paga? O valor. É em cima do quê? Quem tem 2 matrículas, né? Também estão perguntando por que as consultas passaram a ser feitas no prédio do Hospital Virvi, que é longe, e se precisaria um lugar mais central, que eu acho que você, como diretora de assistência à saúde, pode nos responder. Né? Acho que os 2 formulários também estão pedindo, quais os formulários que tem que... Eu vou olhando aqui, acho que vocês também veem as perguntas ali, não sei se a Eliane quer complementar, depois eu passo de novo para o Flávio. Está me ouvindo, Eliane? Bem, sim, não está conexão, sim. Tá ruim a tua conexão, acho. Então, esse é um processo licitatório, né? Em que tá bem ruim. Tenta... Bom, quanto às consultas, é um pregão... Está muito instável, Eliane. Consegue... Você está no IPAM? Se ouve tá muito cortado. Tá bem o Flávio, agora melhorou. Tente agora, vamos ver se melhora. Não, continua ruim. Quer acessar novamente? Ou o Flávio, que enquanto isso o Flávio pode explicar Com relação ao local das consultas, como a Eliane estava falando, é um processo licitatório. A gente não pode escolher o nosso prestador, né? Então, quem ofertou os melhores preços acabou sendo credenciado, então, para fazer esse serviço para nós. A Clínica São Lucas, por exemplo, tem localização central, que ela atende clínico geral, venceu, então, o processo e os atendimentos, então, são mais centralizados. Mas, no caso das demais consultas, realmente ficou lá, no Hospital Virvi, até porque o Virvi acabou encerrando as atividades aqui no Colégio São Carlos. Então, esse tipo de coisa também foge um pouco da nossa alçada. A gente não consegue contratar, assim, levando em consideração a localização. Agora, não perdi as demais perguntas ali, Silvana. O valor do pagamento, qual é a taxa, o mínimo, né? E quanto por cento é para quem aderir ao IPAM? A grosso modo, assim, o plano individual ele é 6% sobre o salário de contribuição e o familiar é 7,7% sobre o salário de contribuição. O salário de contribuição é tudo que eu ganho, menos hora extra, no caso. Tudo que não incorpora fica de fora. Isso. Agora, com a lei nova que não incorpora mais, essas partes ficam todas de fora. Só o piso, o padrão, avanços, triênios. É isso, né? Hoje. Hoje. Tá? Então,
É isso que as pessoas vão ter. Eles estão perguntando se quem optar agora pelo IPAN terá carência. Vai se submeter às carências, sim. Normal, como A qualquer... não ser aquele que está contribuindo hoje por faixa etária, aí ele vai migrar para o individual ou familiar, então, aí sem a necessidade de cumprimento das carências. Sim, porque ele já é associado hoje. Isso. Tá. Depois, que mais? Quem tem uma filha com 25 anos, como é que coloca como dependente? Tem um plano específico, né? Tem uma situação específica, daí tem uma regulamentação também via decreto, ele vai poder incluir, se for uma nova dependente, vai submeter também às carências. Ela contribui em separado, daí se não me falha a memória agora, 14% do padrão 1. Isso, que daí é um plano separado, se ela for maior, né? Eliane, está conseguindo nos ouvir bem agora? Agora sim. Essas coisas da tecnologia tem disso, né? O pessoal diz, a tecnologia ainda não resolve tudo. Mas como nós estamos em período de pandemia, a tecnologia tem sido muito útil, né? O exemplo é esse. Agora, o pessoal está dizendo aqui que não está acessando a página e não localizou o formulário. Calma que está lá o formulário. Tem que entrar no site solicitações. IPAN Caxias ali tem mais ou menos na metade da página, rolando ela, descendo, tem um quadrado ali bem grande, central de solicitações. Clicando em central de solicitações, aí ele vai abrir as alternativas que existem ali de serviços que são realizados, prestados pelo IPAN, então, através de formulários. Então, tem as 3 modalidades ali. A readesão, então, para quem é faixa etária, e vai vai passar para o plano individual ou familiar. Tem a inscrição, então, do titular, o formulário para o titular, a documentação é diferente. E tem o formulário também para o beneficiário. Para o beneficiário, não, todos somos, né? Mas para o dependente, então, do novo titular. E dentro tem as orientações ali, em cada formulário tem a orientação e a documentação necessária. Inclusive, tem também um atalho ali para baixar a documentação para fazer a avaliação de saúde dos novos interessados, então, dos colegas que vão aderir, então, ao IPAN Saúde. Que essa avaliação, inclusive, ela pode ser feita lá na Clínica São Lucas, sem custo para o beneficiário. Se, eventualmente, alguém quiser fazer com um médico particular, aí vai arcar com os custos, mas o IPAN disponibiliza, então, a Clínica São Lucas para fazer essa avaliação. Tudo isso, todas essas orientações, elas estão ali no formulário mesmo. Eliane, o pessoal está perguntando aqui, que acho que é importante a gente repetir. O que é essa janela de oportunidades? Se para quem já paga IPAN vai mudar alguma coisa, e o que significa para quem que muda, porque tem alguns que entraram agora, e aí estão perguntando aqui, não tem problema nenhum estarem perguntando, né? A gente repete porque é importante, a coisa online tem disso. Então, para quem que pode aderir ao IPAN Saúde neste momento e o que muda? E se tem que ir no IPAN? Não precisa, é tudo então, online. Não precisa. Está tudo ali no site do IPAN, na central de solicitações, e tem todas as ações ali, né? Conforme o Flávio colocou. Essa solicitação de ampliar o período de adesão, a gente verificava um pouco também nas integrações, né? 60 dias é um período curto, em algum momento
acontecia a integração pessoal, os colegas não tinham conhecimento do IPAN, né, e de como aderir. Então, é a forma, né, que foi pensada em conjunto para que todos os servidores possam aderir ao IPAN, né? Então, é uma janela de 180 dias. Servidores que não aderiram ainda podem incluir seus dependentes. E quem não conseguiu lá no período, em 60 dias e optou pela faixa etária ou por qualquer razão tinha saído do plano em um período e entrou, solicitou, então aí ele pode, aquele que paga por faixa etária, ele pode também fazer a opção por individual ou por familiar. Aí, então, a documentação é um pouco menor, né? Aquilo que a gente não declaração de saúde, porém a gente pede ali o documento de identidade, cópia de documento de identidade, cópia de CPF e uma declaração de endereço atualizada. O pessoal está perguntando aqui, quem vai passar da modalidade por faixa etária, migrar para o plano individual, ele precisa fazer avaliação médica? Não. Ele só vai preencher o formulário, vai acabar juntando a documentação que está sendo solicitada e até para a gente fazer uma atualização cadastral, e ele não precisa fazer a avaliação médica. Ok. E a Marlete está perguntando sobre a carência. Que carências são essas? Acho que algumas, assim, as mais importantes, acho que a Eliane deve ter de cabeça. Eu não lembro todas as carências. Faz muito tempo que eu aderi ao IPAN, já esqueci. Então, as principais carências. Sim. Então, a carência... Então, as carências, então, assim, para consultas simples, então, é 30 dias, para consultas especiais, 40 dias, para parto, então, são 300 dias, e o que é mais importante informar é que em situação de emergência, que é o que se preocupa, né, em situação de assistência à saúde, emergência não tem carência. Aqui a pergunta, os agentes de saúde vão poder aderir? Sim, agentes de saúde e agentes de endemias. O cuidado que a gente quer lembrar aqui, tanto para quem fica em afastamento, depois desse período aqui, né, quem ficar em afastamento tem que sempre procurar o IPAN para poder pagar a sua contribuição e pagar a parte patronal, senão depois ele é desligado, tu tem que estar pagando. A Jaqueline, estou na modalidade familiar e quero permanecer, tenho que fazer alguma coisa? Não. Não. Nós, Jaqueline, eu, você, quem já era sócio do IPAN e está tudo certo, não precisa fazer nada. Essa janela de oportunidades é para aqueles servidores que quando mudou, porque quando nós entramos no IPAN, o IPAN era obrigatório. Em 2014, acho que foi isso, né? Por aí, acho. Ele mudou e passou a ser opcional. E quem não optou naquele período, e que depois, por alguma razão, quisesse optar, tinha que entrar pagando 2014. Por faixa etária. E isso estava desestimulando muitas pessoas. Então, o que a gente precisa... Nós temos quase 2.000, né, servidores que não aderiram no IPAN Saúde. O que nós precisamos é fortalecer o IPAN Saúde, porque o IPAN é um plano bom, é um plano importante, e nós todos contribuímos para ele. Quanto mais servidores aderirem, melhor o plano vai ser para todos nós. E juntos vamos poder construir e resolver os problemas que a gente, porventura, né, considere pelo IPAN. Então, quem ainda não é contribuinte do IPAN e quer aderir, tem 180 dias para aderir. Quem está aposentado pode voltar para a modalidade familiar, estão perguntando? Estava individual e quer ir para familiar, eu acho. É a Regiane Zatti. É a Regiane Zatti. Pode ser, se o beneficiário é aposentado, ele pode sim, ele pode optar pelo familiar e
A Eliane está com problema de conexão novamente, Eliane. Nós não estamos te ouvindo. Tem que melhorar a conexão do IPAN ali. Ela está no IPAN, eu acho. Estamos. Estão no IPAN, eu ia dizer, vocês estão com um problema de internet ali. Então, pode fazer mudança. Falar mais alto está meio confuso. O IPAN vai melhorar ou piora? Melhora, para quem não é associado do IPAN, vai poder agora ser associado do IPAN, ou ser contribuinte do IPAN, ter o seu plano de saúde, tá, Ezequiel? E nós queremos que vá melhorando o IPAN. A Kátia, como faço para aderir? De novo, Flávio, como é que a gente faz para aderir ao IPAN? ipancaxias.com.br, central de solicitações, e aí ela vai escolher o formulário ali, que provavelmente deve ser a adesão de novo titular. Aí, seguindo as orientações ali, digitalizando os documentos que a gente pede, e é isso, e aguardar o retorno do IPAN depois. Aqui estão falando que o plano para os filhos maiores de 25 está muito caro. E também que não tem médicos reumatologistas, entre outras modalidades. Essa questão das especialidades, Flávia, acho que é um problema. Tem sempre algumas áreas, e isso é um problema em todos os planos. O que o IPAN está fazendo para melhorar ali a adesão de algumas especialidades que a gente tem dificuldades? É porque não tem no mercado? É porque estão poucos? Qual é a causa de algumas áreas? Reumatologista, a gente tem uma profissional credenciada. E existem algumas áreas que eles não têm interesse, que é o caso, por exemplo, de reumato, né? Então, a gente abre a oportunidade de credenciamento, mas nem sempre há o interesse do profissional, principalmente em especialidades assim onde tem poucos profissionais na cidade, né? Aí o que eles fazem? Basicamente por que eu vou me credenciar ao IPAN se o meu paciente pode vir aqui me pagar particular? Então, é basicamente profissional isso, é da classe. Uhum. É um problema do mercado, né? Não temos muito o que fazer em relação a isso. Mas sempre está aberto o credenciamento, por exemplo, se a gente tem um médico que quer se credenciar hoje, pode se credenciar no IPAN ou há um período fixo para atender? Nesse momento tem um chamamento em aberto. Tem um chamamento em aberto. Então, agora é a hora da gente fazer uma boa propaganda ali do IPAN. E se eventualmente tiver alguma especialidade que, em caso de não ter o chamamento aberto, a gente analisa a situação, né? Não vamos perder um profissional porque a janela não está aberta. A gente abre essa exceção, faz o que é necessário, né? Aqui o cálculo do plano familiar é 7% sobre o salário e contribuição, que é tudo que incorpora no teu salário. É teu base, avanços e adicionais, tá? 7,7. 7,7, isso. Tem um teto, né? Tem um teto. E tem um piso, então isso ajuda a equilibrar. Deixa eu ver, nosso filho acima de idades precisa, vai ter oportunidade para se filiar ao IPAN ou vai ser aberta esta porta? Os filhos, até que idade é o plano individual ali para os filhos? É 29, né? Até 29, mas daí... Até 21. De 21 a 29. Até 21 é dependente, depois de 21 até 21, anos... Exato. Quem não conseguiu incluir o marido em 2016, ainda pode?
Pode, né? União estável, sempre pode. Né? Já Pode. tem mais 4 anos de união, né? Sempre pode, né? A Eliane, não, nós não estamos conseguindo te ouvir, Eliane. Tá muito ruim o... Não, tá horrível a conexão. A conexão, não dá para fazer se você tiver um cabo, ficar mais próxima do modem. Essa é uma sugestão que eu recebi aqui, tá? Dizem que pagam pouco os profissionais. Tá horrível. Que o 7.7 para o grupo familiar, Lu. É isso. Sobre o pagamento ali. Os profissionais reclamam que pagam pouco, mas o IPAN tem uma base de pagamento, né? Não é a base que os médicos pedem. Como é que isso funciona? Aí é uma questão de mercado também, Silvana. A Clínica São Lucas, por exemplo, ela fez... A gente vai pagar a consulta de clínico geral lá 20 e poucos reais. O Virvi cobrava quase 100. Então, é uma questão de mercado. A gente não paga menos que nenhuma outra operadora. Embora a gente não seja uma operadora de saúde, um plano de saúde, a gente não fica para trás de nenhuma delas. E outra coisa, o IPAN é o único que está com os pagamentos em dia, está efetuando seus pagamentos em dia. Então, assim, o IPAN, ele é atrativo, sim. É claro que tem alguns profissionais que não querem se credenciar, enfim, mas são situações que a gente não tem muito o que fazer. Mas o IPAN paga, sim, valores compatíveis com o que o mercado paga. A gente não paga menos, não. A gente não... Todos os procedimentos são mais ou menos o custo que qualquer operadora paga também. O microfone está fechado, Silvana. Estão perguntando se não tem como marcar um dia para quem não tem acesso à internet, enfim, ou tem dificuldades. Pode ir presencialmente fazer essa opção no IPAN? Agenda, como é que faz daí? O ideal, a gente fez todo esse esforço exatamente para evitar... A gente sabe que existe algumas dificuldades aí envolvendo a internet e acessos, enfim, até a facilidade de fazer as digitalizações, enfim. Mas a ideia inicial é que fosse online, que buscasse até auxílio de um colega de trabalho, do setor, enfim, que o próprio município dispõe todos esses equipamentos aí para digitalizar, acredito, em todos os setores. Lógico, né, que se não tiver uma outra alternativa, a gente pode disponibilizar a ferramenta ali, mas somente via agendamento daí. A gente pode fazer abrir essa exceção. E daí fazer via agendamento, aí algumas pessoas, abrir a alternativa ali de algumas pessoas por dia, então, mas mediante agendamento. Até, bem lembrado, não sei quem fez a pergunta, quem questionou, mas a gente vai fazer isso, então, disponibilizando, e aí a gente fica limitado ao número que a gente vai disponibilizar, então, no site daí. Que, assim como tem a central de solicitações, tem uma central de agendamento ali, a gente disponibiliza isso também a partir de amanhã daí, para esses casos. Mas adianto que vai ser um número limitado e que é melhor fazer online. A gente está se esforçando ao máximo para evitar o contágio, a propagação do Covid, e dessa forma também, por isso que a gente talvez não seja tão simpático de não querer receber o novo beneficiário aqui presencialmente,
mas a ideia, a intenção é evitar a propagação do Covid. Está desligado, Suzana. Eu desligo, senão o ruído aqui dos meus bichinhos atrapalha um pouco. A Maristela estava dizendo que está faltando endócrino, como resolver? E a outra está perguntando, em caso de não ter um profissional em determinada área, se tu faz uma consulta particular, se o IPAM faz algum ressarcimento. Não sei se a Eliane consegue responder. Eliane, tu está ouvindo bem agora? Será que... Tá cortando. Não, pelo jeito travou. Tá cortando. Tá cortando. Eu não consigo escutar. Eu acho que Eliane, A conexão está muito ruim. Vem aqui, a gente coloca a máscara e faz um revezamento. Acho que eu vou ligar do Flávio ali. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Só um pouquinho, então, que ela já está... Sim, ela já vem aí. E aí também o pessoal quer mais esclarecimentos sobre os filhos maiores de 21 anos, né? Não está claro o valor, por que o valor é tão caro, mais do que planos de saúde individual. As duas coisas, a especialidades, né, que está faltando, e se... Eu vou excluir aqui, que daí vocês podem aparecer os dois na tela. Isso, vamos ver se a gente resolve. Isso aí, tem que usar máscara agora. Eliane, então, o pessoal está perguntando aqui se alguma especialidade endócrino está faltando também, né? Então, acho que tem algumas áreas que a gente vai ter que fazer uma campanha aí para ver se consegue credenciar. Como... O endócrino, ele é uma especialidade bem carente. Não é só pro plano, só para o IPAM. É carente na cidade, né? Em algum período a gente ficou sem, hoje nós temos 3 endócrinos credenciados, mas a questão é que realmente a cidade como um todo é carente dessa especialidade. Então é um mercado que está aí, né, para que os endócrinos que estão nos tem algumas especialidades que há realmente essa carência. E me diz uma coisa, Eliane, e se eu vou num médico particular, o IPAM ressarce? É uma pergunta que estão fazendo aqui. Na verdade, o IPAM ressarce se não estiver na rede. Isso é uma previsão lá na nossa legislação, no artigo 18, em que o ressarcimento é somente em situação de não haver o profissional credenciado. Hoje nós temos todas as especialidades, pelo menos um. Pelo menos um. Esclarecimento sobre como é que é o plano para filhos maiores de 21 anos. Até 21 anos eles são dependentes. Como é que fica após os 21 anos? Aí tem que haver a inclusão, né? É possível solicitar para dependentes maiores de 21, menores de 29. E a informação importante é que se a pessoa o titular tiver alíquota como plano individual, ele continua no individual, ele não precisa ter o familiar, né? E paga um valor, eu acho que hoje está em torno de R$200, o valor daí para a inclusão desse dependente. É um percentual sobre o salário padrão básico, né? Isso aí, O que a informação também que é importante é que se o colega já tem um filho que é dependente e que vai permanecer após de 21 a 29, que faça essa solicitação antes dele completar os 21, para não haver perda do plano, para não haver carência, e daí também não há necessidade dele fazer a declaração de saúde, né? Então, é preciso tomar um pouco de cuidado, porque acontece em alguns momentos. O dependente chegou aos 21 e o beneficiário, o nosso colega, por qualquer razão, não vem, né? Aí, então, já aconteceu de daqui um pouco
aquele que era nosso beneficiário se dirigir à rede não ser atendido porque ele não tem mais o plano. Então, quem já tem e tem interesse de que seu dependente permaneça, que procure antes do vencimento, antes de completar 21. E quem está fora da cidade, é outra pergunta, quem precisa de atendimento, consegue esse ressarcimento deste valor? E uma pergunta, tem condições de IPAM fazer convênio com um hospital de Torres ou Capão da Canoa, enfim, na praia, que a gente já teve esse atendimento, né? Então, o atendimento fora da cidade, então, há o ressarcimento sim, mas o ressarcimento é sempre conforme tabela IPAM. Não há a previsão de ressarcimento integral. Quanto ao... é bem polêmica a questão do Hospital Navegantes, mas eles descredenciaram ali em 2017, não foi só do IPAM, eles descredenciaram de todos os planos de saúde. E também a mesma situação aqueles que tinham em Capão da Canoa, porque o que nós recebemos deles é que o interesse deles era somente atender SUS. Então, hoje, eles somente prestam, então a gente tem conhecimento somente para o SUS. Foram feitas tentativas, nós mandamos ofício, tentamos contato por telefone, mas, na verdade, eles não têm interesse. Então, era importante, acho que agora, retomar, de repente, agora com essa... todos os problemas, eles possam voltar a ter interesse. Na verdade, nós estamos sempre na tentativa, né? Porque nós não temos interesse em perder o prestador, né? E quanto mais nós pudermos ampliar a rede e melhorar o serviço, melhor, né? Até acho que em final de dezembro a gente fez novamente a tentativa, porque sabe que é um período, né, em que é bastante utilizado, mas foi sem sucesso. Mas com certeza tentaremos novamente. A pergunta é que se o filho vai continuar o mais de 21 é esse mesmo requerimento ou é um outro requerimento? Para continuar, o de 21 é um outro requerimento, né? É um outro requerimento, sim. É outro requerimento. O que eu tenho requerimento aqui... o disponível agora no site é para os agentes de saúde, para os agentes de endemias e para aqueles servidores que não são optantes do IPAM. Por alguma razão não optaram, tem 180 dias para fazê-lo. Ou seja, vão poder entrar com os direitos e responsabilidades que os servidores têm e com o mesmo plano, só que é nesse período de 180 dias. Se passou... faixa etária também, né? Isso, para aqueles que também estão pagando por faixa etária, vão poder se adequar. Então, precisam fazer essa opção no site, tá? E 180 dias, quando é que vence esse prazo? Que acho que é outra informação importante. Os 180 dias vai valer de 30 de dezembro? A publicação no Diário Oficial foi 22 de dezembro. A partir dali, não é 22? Não, dia 4. Só um pouquinho que nós estamos olhando quando é que foi publicado. Só para a gente conferir. Já está valendo esses 180 dias? Já. A publicação no Diário Oficial foi em 22 de dezembro, tá? Então, é a partir dali. 22 de dezembro, então, fiquem de olho, né? Muito rápido. São 6 meses, então nós temos até a metade do ano só para fazer essa adesão. Então, o pessoal não deixe para a última hora, vá fazendo. Quem quer fazer a adesão pessoalmente precisa fazer o agendamento, então demora um pouco mais, então façam logo o agendamento, né? Agora, se não fizerem o agendamento, procurem fazer online, que é muito melhor, muito mais rápido, muito mais prático. A Ana Paula Flores já fez o cálculo para nós, é 22 de junho, então. A Ana Paula, que vai voltar para o IPAM agora, né, Ana Paula? Vai lá, já conseguiu acessar, vê se consegue acessar, que a Ana está ligada aí, porque ela é o caso que ela está acompanhando desde o início da nossa live, então pode voltar. O caso da Ana Paula, ela estava em licença, quando voltou, era por faixa etária, o que encarece muito, né? Então, ela vai poder voltar a optar, ela já pagou durante 20 e tantos anos no IPAM, mas para isso tem que ser dentro deste prazo. Claro que quanto antes, né? Eu ia perguntar para Elisete se ela podia explicar para nós quais são as principais vantagens da gente aderir ao plano de saúde. Se pudesse se resumir em 10 coisas que o IPAM é bom.
É mesmo. Então, no meu entendimento, uma das coisas que é mais importante é realmente a faixa etária, que o restante da assistência à saúde, quando o beneficiário chega aí a 60, 70 anos, aumenta um absurdo. Então, essa é uma razão que é bem importante, que lá, quando houve também a opção, eu optei por ficar, essa foi uma das razões. Outra razão que é de extrema importância, e só quem tem, que passa por essa situação vai entender, e quem já utilizou também pode, é o artigo 19, em que o IPAM proporciona todo o tratamento para algumas doenças específicas, medicamentos, procedimentos, consultas 100% IPAM, né? Uma outra situação é que a rede é grande, é ampla, né? Até eu vi que antes estavam comentando a respeito de valores, né? Hoje nós não pagamos abaixo, nós pagamos na média. A gente consegue saber hoje quanto um local paga e quanto outro paga, então nós pagamos a média. Então, a rede é grande, né? A nossa estrutura também aqui dentro, enquanto IPAM, é grande também, então a gente tem um pessoal aí todo comprometido, os colegas estão sempre muito preocupados, então essa também é uma situação importante. Os hospitais são todos, salvo a Unimed, por razões claras ou óbvias, né? Não é nosso credenciado, mas aí a gente tem os outros hospitais, todos fazem parte da nossa rede. E aquelas especialidades que são carentes, que há carência, não é só para o IPAM, é para todos os planos, né? Ou toda assistência à saúde. A odontologia também oferece uma profilaxia a cada 6 meses, que é bem importante, quase que nenhuma assistência à saúde oferece. E também as nossas carências, eu acho que são bem pequenas. Eu acho que é bem importante. E uma situação bem importante também é a questão na carência, não termos não ter carência para emergência, também é bem importante. Importante falar que internação. Tem uma outra situação importante. Agora que o Flávio está lembrando, a internação é 100% IPAM sempre, tá? As crianças também, quando nascem aí com 12 meses, se o familiar inclui até 30 dias por 12 meses, também ela é isenta das consultas. Teria mais uma série de... Está desligado, Silvana. Eu sempre digo, quando a gente entrou, era obrigatório o IPAM, mas eu também optei por continuar, porque, primeiro isso, essa questão de não ser por faixa, então você, no tempo, paga um percentual que é proporcional ao que a gente ganha, então, às vezes, em alguns momentos, ele ficou até mais caro que algumas outras coisas, mas também o meu salário subiu mais em outros momentos, então ele fica proporcional ao que eu ganho, então não significa um rombo no orçamento, né? E essa facilidade de ter o atendimento. A gente nunca gosta de precisar, mas paga para não precisar, na verdade, né? E é um atendimento importante, e ele existe para muitos. Então, o pessoal aqui estava reclamando antes de que uma vez tinha atendimento gratuito no IPAM, né? Ainda tem, hoje é na Clínica São Lucas, é isso, né? O atendimento gratuito. E também estão pedindo para de mexer na máscara, que não é para mexer na máscara, né? Onde preenche o requerimento para os filhos de 21 anos? Eu acho que isso também está disponível, né? Não está ainda, mas a gente pode providenciar. Estou conversando com o Flávio, que por hora ele ainda não está disponível, mas que nós podemos sim disponibilizar, então, por hora é presencial, por agendamento também daí, tá? Mas então o pessoal, aguente aí que o pessoal do IPAM vai fazer, então vai colocar no site, né, para vocês, para facilitar, né? O pessoal está perguntando quem são os dependentes, quem é pela lei dependente do IPAM? Então, os dependentes são o cônjuge, os filhos menores de 21, tem também os termos de guarda, deixa eu ver, tem os termos de guarda, tem os interditados, né? Mas, em geral,
é isso. São mas é isso aí. A peculiaridade são os termos de guarda e por curatela. Isso, curatela, isso daqui daí é uma decisão judicial. O pessoal também está agradecendo aqui, dizendo que o atendimento do IPAN é muito bom, que super indica para os colegas, né? Quem já está pagando o plano familiar, estavam perguntando antes. Quem está pagando o plano, muda? Não muda. Quem já está como nós, fica tudo tranquilo. É o plano familiar para 2 filhos, esposo e eu como filho. Se tu já tem o plano familiar, para ti e para o esposo, tudo certo, não muda nada. É só para quem não optou, tá? Tem outra pessoa aqui elogiando, que está muito satisfeita com o IPAN Saúde, né? Alguns estão reivindicando que se veja algumas especialidades, que acho que temos que sempre ir melhorando, né? Qual é a diferença de consulta? Qual é o valor da consulta agora em janeiro? Mudou ou é o mesmo? Não, ele permanece o mesmo. Que é de... Eu vou pouco no médico. R$ 74,50. Quanto? R$ 74,50. Não, a diferença é que a gente paga lá na hora da consulta. 37,25. 37,25. Para clínicas, né? Para pessoa física. Quando é pessoa jurídica, ele vem descontado no contra-cheque. Não paga nada na hora. Isso, daí tem essa opção. Sobre levar a carência do IPAN para outros planos, por que não é possível? Porque, na verdade, nós somos criados por uma lei municipal, né? Nós não temos um registro na ANS. Então, alguns planos a gente sabe que realmente eles não aceitam. Aí não temos como intervir. Uhum. O professor Darlan está dizendo que a lei 635, que é de 22 de dezembro, foi publicada no Diário Oficial só no dia 4 de janeiro. Então, temos que ver aí se foi publicada dia 22 ou só dia 4. Tá? Mas são 6 meses, tá? Vamos trabalhar com a data do dia 22, se a gente tem dúvida, que é mais fácil enquanto eles vêm ali e conferem. Enteados não são dependentes, né? Só se for... Só quem tem condição de filho, né? Filho ou... filho ou tempo de guarda, né? Enteado não é o caso. Se tem termo de guarda, daí é diferente. Se tiver termo de guarda, daí sim. Outra questão importante. O servidor que optar agora nesses 180 dias, ele vai optar por um dos planos. Depois ele pode mudar do familiar para o individual, do individual para o familiar ou não? Ele pode uma vez a cada 12 meses. Então quer dizer, se eu quero mudar uma vez por cada 12 meses, eu posso fazer essa mudança. Na legislação. Porque é importante a gente saber, né, que a gente só podem fazer lá o que a legislação prevê. Então, se a gente quer qualquer alteração, a gente tem que fazer o que a gente fez para essa janela de oportunidade. Se organizar, ir para a Assembleia agora, tirar como pauta da campanha salarial, a Assembleia vai ser em fevereiro, né, no início de março, ali, entre fevereiro e início de março, e nós temos que negociar, de repente, a proposta, se todo mundo concorda, né, vai se buscar uma alternativa. Como se sabe o valor dos procedimentos que será descontado? Essa é uma grande reivindicação. Todo mundo quer saber quanto vai pagar. Como que eu descubro quanto eu pago? Antes de escolher o procedimento. Tem algumas questões meio particulares, né? Por exemplo, se o procedimento é cirúrgico e ele tem internação, ele é 100% IPAN, alguns procedimentos, embora ele não seja com internação, mas que seja considerado invasivo, ele também é 100% IPAN. Por que nós não conseguimos informar o valor do procedimento ou que seja igual para todos? Porque dentro do procedimento pode haver uma diferença de agulha, de gaze, de utilização de medicamento. Então, tudo isso é base de cálculo do valor.
O que eles podem aqui, sim, o que a gente tem fixo é o honorário médico, a gente sabe quanto vai pagar, porém, dependendo da utilização no momento do procedimento, o valor difere. Aqui, a portaria de nomeação que estão pedindo é aquela disponibilizada no site da prefeitura? Qual? O Douglas está perguntando se a portaria de nomeação é aquela disponibilizada no site. Isso aí. É aquela, do. A Eliane está aproveitando a oportunidade para parabenizar o IPAN e o sindicato pelo atendimento ágil e eficiente no WhatsApp. Obrigada, Eliane. O povo ali está se esforçando, né, para conseguir dar conta. Todos nós, né? Fale. Um detalhe importante, Silvano, para consultar o quanto vai se pagar, hoje nós temos o aplicativo do IPAN, que permite consultar toda a coparticipação, os valores que vão ser desembolsados estarão lá. Se quem não tem o aplicativo, pode acessar o portal da saúde e também vai obter essa informação lá no portal da saúde. Essas informações foram disponibilizadas já no início do ano passado, em março, e elas estão disponíveis desde então, seja via portal da saúde, seja aplicativo. O aplicativo ainda ele tem a possibilidade da carteirinha virtual, que é aceita também na rede, está disponível, a consulta à rede credenciada e também uma modalidade hoje de atendimento que estamos iniciando hoje, que é a solicitação virtual também, sem a necessidade do beneficiário vir até o IPAN. Então, ele vai precisar digitalizar a solicitação médica, informar onde é que ele quer realizar o procedimento, e isso está disponível hoje já no aplicativo do IPAN e também no portal da saúde. É mais uma alternativa, mais uma tentativa de evitarmos a propagação do corona e facilitar a vida de todos, tanto do nosso beneficiário quanto a nossa aqui internamente também. E para baixar o aplicativo no celular, vai lá né? Dá uma Google Play. No Google Play, na lojinha, como a gente diz, e baixa o aplicativo. Pede para o netinho, pede para o filho, e por aí se vai. Isso aí. Sempre tem um universitário que, no meu caso, eu peço a minha filha aqui. Hoje eu me atrapalhei, não consegui aqui, ela resolveu, ainda bem, senão nós estávamos sem conseguir. Aqui o pessoal está pedindo a migração de outros planos que foi cumprido a carência, como fica para o IPAN? Eu posso vir de um plano privado para o IPAN? Tem essa possibilidade de portabilidade? A mesma situação que a Eliane comentou antes. Assim como as operadoras não aceitam o IPAN, não entendem como sendo um plano de saúde, nós também não podemos, a lei não permite que a gente aceite as carências cumpridas em outra operadora. Então, é na mesma linha. Até porque não são muitas, né, pessoal, as carências nossas. São nossa carência urgência, emergência, imediatamente tu tem direito. E outras são as cirurgias eletivas, é uma carência normal, assim, né? Então, acho que é importante olhar, e claro, mas são carências bastante generosas, vamos dizer assim, né? O pessoal também está perguntando se tem alguma diferenciação com os filhos que estudam. Antigamente tinha, né? Mas hoje não, os filhos têm uma data limite, né? 2014 foi essa mudança, viu, Gracilina? Passou todo mundo 21 anos, né? Independente de estar ou não estudando, né? A Lisiane está dizendo que a Petrobras e o IP, por exemplo, o cálculo para procedimentos, a referência é a ANS, Agência Nacional de Saúde. E a medicação que é usada no procedimento fica em separado. Aí o IPAN, cada procedimento tem uma fórmula, né? Também... Por isso que a gente é diferente
que a gente não é uma operadora. Na verdade, tudo que a gente faz, seja lá a cobrança do dependente de 21 a 29, é determinado por lei. Está lá aquilo que a Silvana falava. Não está bom? Beleza, vamos lá para a Assembleia e vamos levar como pauta para alterar a legislação. Porque isso, a janela de oportunidades é fruto disso, né? Ela veio na campanha salarial, por insistência de alguns profissionais que tinham perdido os prazos, né? Porque realmente os 60 dias é pouco tempo. Quando a gente chega no serviço público, tem tanta coisa nova para ver e acaba não entendendo a diferença do IPAM Saúde e do IPAM Previdência, né? Porque essa é uma outra confusão. O IPAM Previdência é automático, a gente tem que pagar a nossa Previdência para se aposentar, agora o IPAM Saúde é opcional. E muitos pagam um IPAM achando que estão pagando o outro, né? Então, a gente tinha esse problema, e a gente tinha... Então, esse tempo o servidor vai ter mais, mas muitos, nesse período, tinham perdido a oportunidade de ter feito a opção. Então, agora abre essa janela de oportunidade. Nós ficamos, né, discutindo, enfim, o ano passado todo lá no Conselho do IPAM, fizemos minuta, foi e voltou, enfim, a gente conseguiu aprovar no final do ano. Então, agora é a mesma coisa. A gente pode ir melhorando, sempre lembrando que o IPAM é nosso, todos os servidores contribuem, e é disso que ele se mantém, né? Então, ele precisa também ser sustentável, né? A gente precisa combinar essas duas coisas, ser um plano que nos atenda enquanto servidores, mas também que ele possa ser sustentado por todos e ele não pese no bolso de ninguém, né? A Rosângela está falando também que tem que valorizar o nosso plano de saúde. Eu acho que era importante, para a gente ir finalizando, assim, Flávio, repetir um pouco para quem que é essa janela de oportunidades. Acho que, de novo, como que as pessoas fazem, né? E você que é servidor público também há mais de 25 anos, por que você paga IPAM? Bom, eu respondendo por último, e começando pela última, quando eu entrei lá em 91, há 30 anos, Silvana. E viu? Eu errei. Era obrigatório. Mas, mesmo depois, eu acho que foi aí no final dos anos 2000, da primeira década dos anos 2000, que houve a mudança, acho 2007, 2008. Eu permaneci com o IPAM, bom, por já estar sendo beneficiário, e assim, uma situação que eu sempre falo para os colegas: quem já precisou de uma hospitalização por conta de algum acidente ou por conta de qualquer outro problema, e que chega em qualquer dos hospitais aqui do município com a carteirinha do IPAM, vai ser atendido, vai ser muito bem atendido, diga-se de passagem. A gente sabe das dificuldades, é difícil de alguém ter alguma reserva por conta de esperando algum problema de saúde. É muito difícil isso. E o IPAM, ele dá a cobertura de 100% desse tipo de atendimento, desde que tenha internação, que seja feito algum procedimento em que é necessário internação, o IPAM cobre 100%. Se alguém souber de um plano que faça melhor que isso, me fale, mas pelo valor que nós pagamos, é claro que por faixa etária acaba sendo caro, mas agora a janela de oportunidades está aí. Quem hoje contribui por faixa etária vai poder optar pelo plano individual ou pelo plano familiar, vai ter 180 dias para fazer isso, vale a pena, o IPAM é nosso, a gente está aqui tentando fazer o melhor, fazer uma boa gestão em prol dos servidores. A razão de existir do IPAM, eu já disse isso algumas vezes para a Silvana, é o servidor público do município,
nós somos servidores também, mas o nosso público é o servidor público de Caxias. Então, dentro dessa linha, dessa ideia, a gente está tentando e se esforçando ao máximo para fazer uma boa gestão, para atender bem o nosso beneficiário, e as oportunidades estão aí. Então, quem contribui por faixa etária vai poder optar pelo plano individual ou pelo plano familiar. Aquele servidor que lá, porque passou os 60 dias e ele nem se deu conta, ou então passou os 60 dias e ele só ouviu alguém amargurado lá, sabe-se lá por que motivo, que falou mal do IPAM e acabou influenciando para que ele não optasse pelo IPAM. Esse servidor vai poder optar, vai poder trazer a sua família, seus dependentes para o IPAM, contribuindo pelo plano familiar, então, pelo IPAM Saúde Familiar ou IPAM Saúde Individual. Isso vai ficar a critério de cada um, mas a janela de oportunidades está aí. Era uma briga antiga que, felizmente, a gente conseguiu concretizar ela e viabilizar ela no ano passado. Então, desde 22 de dezembro, a gente vem trabalhando em cima dessas ferramentas para viabilizar isso. E, assim, a gente está, eu, a Eliane e todos os servidores aqui do Instituto, estamos à disposição, seja para receber sugestões, reclamações, enfim, a gente está à disposição dos nossos colegas servidores. Assim como as portas estão abertas para o Sindserv, estão abertas para todos os colegas. Da janela de oportunidades ainda, cabe dizer para os novos servidores que, se tem alguma dúvida, então eles terão, a partir de agora, então, 360 dias para definir se vão aderir ou não. E aí eu sugiro que não ouçam a opinião só daquele que reclama ou que fala mal do IPAM. Ouçam outras opiniões. Venham até o IPAM. Acessem o site do IPAM, vejam os benefícios que o IPAM proporciona. Tudo isso que a gente está conversando, claro, agora, é difícil de pesquisar, principalmente para quem acessa pelas primeiras vezes o nosso site, mas tudo isso está no nosso site. Então, assim, tudo que a lei diz que nós devemos fazer, tudo que a lei diz que nós podemos fazer, está ali, e dentro disso a gente, como eu falei, continua e vamos continuar agora em 2021, tentando fazer o melhor para atender a todos da melhor forma possível. Obrigado, Flávio, obrigado, Eliane, obrigado a quem nos acompanhou, e o pessoal ali está elogiando, vários, né, servidores dando depoimento da importância do IPAM, né, dos diferentes tratamentos que realizaram, dos atendimentos. E acho que é isso, o IPAM é nosso. Avisem, falem para o colega, estimulem os nossos colegas a voltarem para o IPAM, estimulem os colegas que estão entrando a aderirem no IPAM. É como eu falei antes, o IPAM é bom, o melhor é pagar e não precisar, mas é preciso que a gente tenha aonde se amparar quando fica doente, né? Não sei se a Eliane tem alguma questão que queira também nos dizer, Eliane, depois dos nossos problemas técnicos, que o pessoal acesse ali no site, se inscreva, né, faça adesão. É que os colegas aí aproveitem a oportunidade, né, quem perdeu aquele período de 60 dias, porque a gente sabe que era bem complicado. Eu até citei antes que em alguns momentos nós íamos lá na integração e o pessoal não tinha informação, já tinha passado um período, né, algumas situações de pessoas que tinham 2 matrículas e só na segunda conseguiram fazer a adesão. Então, que os nossos colegas acessem ali, o site está sempre atualizado, a rede está sempre atualizada, os endereços estão sempre corretos. Então, e qualquer dúvida que tiver, que nos questione, que nós estamos aí à disposição. Aí, conforme o Flávio falou, né, nós aí, toda a equipe, todos os colegas que trabalham aqui também, então, estamos à disposição.
E o objetivo é esse, né? Manter o plano de saúde, né? Assistência de saúde, que realmente é nosso, né? Ampliar a rede e qualificar aqui o nosso atendimento e fazer um bom atendimento. Então, nós estamos sempre à disposição, qualquer dúvida ou qualquer questionamento que tiver e que não conseguir sanar ali, pode ligar, que nós vamos estar sempre aí à disposição, a qualquer dúvida que tiver. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade. Obrigada, Flávio, obrigada, Eliane, um bom 2021 para todos, com vacina, com adesão ao nosso IPAN, então não percam os prazos, né? Entre em contato, entre no site, né? Façam a adesão ao plano, o IPAN é nosso, e o IPAN é importante para todos nós, né? Então, obrigada a todos, vai ficar gravado, e nós também, quem tiver alguma dúvida, que às vezes sobrecarregam as linhas do IPAN, né, mas pode entrar em contato com o IPAN também por WhatsApp, também pode entrar em contato com o sindicato, nós estamos trabalhando com afinco para que todo mundo retorne ao IPAN e possa aproveitar este momento, essa janela de oportunidades, que com certeza vai trazer benefícios para todos nós servidores. E saber que é isso, se nós tivermos dúvidas, o que importa é que a gente traga as nossas reivindicações e possa contribuir juntos para fazer o IPAN cada vez mais fortes, cada vez mais atendendo a todos, né? O pessoal gostaria de saber sobre os agentes comunitários de saúde. Podem aderir, galera, é a hora de vocês aderirem agora. Os agentes comunitários de saúde e agentes de endemias que quiserem aderir ao IPAN, podem fazê-lo. Acesse o site e esta é a oportunidade, né? Porque eles estão há muitos anos como servidores, né? Eles têm um vínculo cialitistas e não tinham a oportunidade de ter IPAN e agora vão poder ter. Então, perdi o prazo, é de 60 dias, é de 180 dias o prazo, é até junho, tá? Para quem não aderiu, certo? Então, não, pedindo aqui se depois de 60 anos o valor é diferente, não. O nosso plano, o valor é sempre igual para todos, tá? A live vai ficar gravada nesse endereço e também no site, no YouTube do sindicato. O WhatsApp do IPAN, Flávio, vocês aí lembram de... Eu sou péssima para números, e assim, de guardar números, então, o pessoal está pedindo o WhatsApp do IPAN. O WhatsApp do IPAN é 999-83-6669. 999-836669. Né? Com esse WhatsApp também é um canal de comunicação do IPAN, além dos outros canais. Então, lembro também do Portal da Saúde e também do aplicativo que estão se desenhando aí como ótimos canais de comunicação, inclusive evitando aquelas idas e vindas que eram costumeiras aqui até o Instituto, que a gente está tentando evitar ao máximo e fazer... Minha filha. Minha filha que não é fácil, mas é isso, ó, baixe um aplicativo do IPAN e do Sindiserve e evite filas e faça um contato direto com a gente. Acho que isso é muito importante. Em tempos de pandemia, todo o cuidado é necessário. E às vezes a gente tem receio, mas tem que ir acessando. Na medida em que cada um vai utilizando essas ferramentas, vai ficando mais fácil, fica familiar e a gente consegue daí, né, se virar e poder ser atendido sem ter a necessidade de ir até o IPAN, ou ir até o sindicato. Não que vocês não sejam bem-vindos, né? Todos são bem-vindos, mas em tempos de pandemia é bom a gente se cuidar. Então, todos esses dados, essas informações vão ficar no nosso site, vão ficar no Facebook, vão ficar no YouTube, e acesse o site do Sindiserve e do IPAN e tenha acesso a essas informações. Então, mais uma vez, obrigada, Flávio, obrigada, Eliane, obrigada a vocês que nos acompanharam, e vamos conversar com os nossos locais de trabalho, falando com os nossos colegas, é essa corrente que realmente vai ajudar a lembrar a todos. Façam logo o seu credenciamento, façam logo a sua opção, porque é importante para todos, né, que o IPAN seja forte e que cada um tenha a sua assistência. Obrigada mais uma vez, encerramos hoje, então, a nossa live, certo? Mês que vem vamos voltar a este assunto, mas até lá,
nós temos outros temas também que vamos poder conversar, né? E queremos deixar nosso agradecimento para o Flávio e para a Eliane mais uma vez, tá bom? A gente agradece também a oportunidade aí. Um bom 2021 para todos nós. E vamos lá, estamos à disposição, sempre às ordens. Ok, valeu. Um abraço. Um abraço.